Saudamos a todos com a paz do Senhor, desejamos um bom dia, excepcionalmente nesse começo de ano de 2020, quando estamos estudando uma série de lições importantíssimas quanto à nossa vida aqui no planeta Terra. Nós estamos estudando a natureza do ser humano e o tema central dessa lição é a raça humana, origem, queda e redenção. No livro de Gênesis, no livro das origens, capítulo 2 e o versículo 7 diz: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Dessa forma, nós estudamos na primeira lição Adão, o primeiro homem, na segunda lição a criação de Eva, a primeira mulher, e hoje nós vamos estudar a natureza do ser humano segundo os princípios bíblicos e seguindo o relato criacionista contido na Bíblia, oriundo do próprio Deus. Natureza do ser humano. Natureza significa essência, âmago, substância, conteúdo, organização, estrutura. O texto áureo dessa lição, que é o texto principal, na carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5 e versículo 23, diz: O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa lição tem um objetivo geral, e esse objetivo é expor que o corpo, a alma e o espírito constituem a natureza humana. Essa lição também se propõe, ainda dentro do objetivo, a explorar a natureza humana e levar o homem a entender que ele, totalmente, plenamente, com todo o seu ser, ele deve se consagrar ao Senhor, porque ele é o Criador e mantenedor de todas as coisas. Mais uma pergunta que não quer calar e que sempre a ouvimos: o que é o homem? Quem é o homem? De onde ele veio e para onde ele vai? O homem é mais do que um ser pensante. O homem é mais do que um ser evoluído ou um animal evoluído, como alguns dizem. O homem é mais do que uma metamorfose ambulante. O ser humano é único nas suas convicções e dúvidas, porque o ser humano não é apenas corpo, ele é alma, é espírito, formando assim um ser tricotômetro, constituído de 3 partes: corpo, alma e espírito. Até hoje, os ramos das ciências, principalmente as vinculadas ao estudo do ser humano, em suas concepções biológicas, filosóficas, materialistas, psicológicas, dentre outras que poderíamos citar, não conseguiram definir a plenitude do ser humano, pois eles desconhecem nas suas concepções a sua origem, a sua natureza e o seu destino. O Senhor Deus Todo-Poderoso, após criar todas as coisas, inclusive o reino animal, nós aprendemos lá no colégio que o ser humano é um animal racional vertebrado. Não, não é. No capítulo 1 do livro do Gênesis das origens, no versículo 25, Deus encerra toda a criação de todas as coisas e agora, através de um ato exclusivo, soberano e deliberado dele, ele decide nos criar imagem e semelhança dele, quando diz: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Por isso, a natureza humana só pode ser explicada e entendida em Deus e por meio do princípio que o Criador estabeleceu para todas as coisas. A natureza humana, embora limitada e completamente diferente da natureza dos animais, reflete alguns dos atributos divinos. Por exemplo, o homem consegue amar, o homem consegue criar, etc. Paulo, um dos maiores teólogos do cristianismo, ele reconhece que o ser humano é tricotômico, apesar do seu conhecimento de filosofia, da sua estrutura, em todo o seu conhecimento, ele reconhece, e vou repetir o texto áureo da lição que já li, mas ele diz: o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, vosso espírito, alma e corpo. Esse texto está na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5 e o versículo 23. Portanto, só consegue entender o ser humano, a natureza humana,
quem aceita a proposição de que essa natureza que Deus deu ao homem é dessa forma, repetindo, porque a pedagogia diz que a repetição é a base do aprendizado. O homem é constituído de corpo, alma e espírito. E Jó, nos seus dias, reconhecendo a soberania de Deus, ele diz: o Espírito de Deus me fez e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Jó capítulo 33 e o versículo 4. Sendo assim, há uma diferença qualitativa entre a natureza dos homens e a natureza dos animais. No versículo que lemos no início, diz que Deus soprou nas narinas do homem o fôlego de vida, portanto, o fez completamente diferente dos animais. Ressaltando ainda que o valor do homem não está nos componentes físicos que formam apenas o seu corpo, os elementos que são também encontrados na terra, mas na qualidade de vida que forma a sua alma e o seu espírito. Portanto, o ser humano é complexo, a natureza dele é diferente da natureza de Deus, é diferente da natureza dos anjos, porque o ser humano tem corpo, tem alma e tem espírito. As características do corpo humano, nós podemos encontrar materialidade, visibilidade e também mortalidade. Todos um dia irão morrer. E o corpo é o elemento físico que interage com o ambiente e é animado pelos elementos imateriais, no caso, a alma e o espírito. A alma é o nosso elo de comunicação com o mundo exterior. A alma e espírito são inseparáveis, formam, portanto, a parte imaterial do ser humano. A alma é a janela com o mundo exterior. Nós nos comunicamos por meio dos órgãos sensitivos, no caso, os 5 sentidos. A alma também é a parte psicológica, o psique, o fundamento da personalidade, a base da razão, a sede das emoções, dos desejos e das vontades. Quando a alma se separa do corpo, gera a morte. E aqui é preciso que nós analisemos que o ser humano não possui apenas alma, ele é alma. Ele não vive apenas como alma, ele é alma. E a alma precisa do corpo para expressar sua vida funcional e racional. A alma é identificada no hebraico do Velho Testamento por nefesh e no grego do Novo Testamento por psique. A alma é aquele princípio inteligente que anima o corpo e usa os órgãos, repetindo, sensoriais, os 5 sentidos, para que através deles, como agentes de exploração das coisas materiais, nós possamos nos expressar, nos comunicar com o mundo no qual estamos inseridos para caracterizar a nossa existência aqui na Terra. O Espírito é o nosso contato com Deus. Espírito vem do hebraico ruá e do grego pneuma. O Espírito é mais que o sopro de vida que fez o homem alma vivente. É o princípio ativo, é a vida imortal gerada dentro do homem. Zacarias capítulo 12, o versículo 1 diz que Deus formou o espírito do homem dentro do homem. Portanto, o espírito, juntamente com a alma, é a parte imaterial e inseparável do ser humano. As faculdades do espírito humano atuam como sede das emoções espirituais e não emocionais. Guarde essa expressão. Essas faculdades espirituais, elas não são emocionais, porque as faculdades emocionais estão diretamente atreladas e ligadas à alma. O espírito do homem, o espírito seu, telespectador, e o meu espírito é o elo de comunicação com Deus, é o elo de comunicação do corpo com o Senhor. O espírito é a sede da nossa comunhão com Deus. Acaso você tenha ficado curioso, desejamos convidá-lo para frequentar um dos templos da Assembleia de Deus e aprender juntamente conosco mais sobre esse tão interessante tema, a raça humana, origem, queda e redenção. Que Deus nos abençoe.